Fala torcedor, torcedora, tudo bem? Já temos os 16 classificados para a próxima fase da Copa Libertadores, apenas com uma indefinição se a equipe do Flamengo vai terminar em primeiro, se vai terminar em segundo, se vai ser o Vélez o líder, mas fato é que nós já temos aqui os 16 classificados para a próxima fase, e eu vou contar para você uma coisa que acontece todos os anos. Todos os anos nós temos na Libertadores alguns tipos de grupos bem característicos. E não se repete, são essas 6 classificações que eu vou falar para você agora, e depois eu vou falar também do que eu acho que vai acontecer com os brasileiros nas próximas fases, a minha análise da Libertadores. Dentro da fase de grupos, nós tivemos o grupo dos dominantes. O grupo dos dominantes é o grupo que tem uma equipe muito forte e o resto fraca. O resto ou é fraco ou é muito médio. Que é o grupo que teve o Palmeiras se classificando em primeiro, o grupo que teve o Atlético Mineiro com a melhor campanha e o grupo do Flamengo, que pode perder a segunda posição para o Vélez, mas ele mesmo se complicou o Flamengo. O Flamengo também estava no grupo com a LDU, que é fraco, mas tem a altitude de Quito, o Vélez, que é uma equipe média para fraca também, e União La Calera, que nem precisa falar. É um grupo com dominantes que todo mundo sabia que eles iriam se classificar. Passando o grupo dos dominantes, nós temos o grupo chato. O grupo chato é um grupo que a gente sabe quem vão ser os dois que vão se classificar, porque tem 2 equipes fortes e 2 equipes fracas. Então a gente sabe exatamente quem vai se classificar. A única diferença é quem vai terminar em primeiro, quem é que vai terminar em segundo. No caso, o Racing terminou em primeiro, o São Paulo em segundo. Esse aí foi o grupo chato que a gente teve nessa edição da Libertadores. Grupo do dominante, grupo do chato, nós temos agora o grupo divertido, que é o grupo do Internacional. O Internacional terminou em primeiro com 10, o Olímpia ficou com 9, o Táchira com 9. E por que esse grupo foi divertido? Porque teve goleada de todos os lados. Olha só que engraçado. A equipe do Internacional, ela terminou em primeiro, mas ela não conseguiu vencer o último colocado. Ela perdeu para o Always Red na estreia e empatou jogando dentro de casa. Só que ela goleou o Táchira e goleou o Olímpia. Venceu por 4, venceu por 6. Só que aí o Olímpia goleou o Táchira e o Táchira goleou o Always Red. Venceu por 7-2, o Olímpia venceu por 6-1. Olha que 6-2. Olha que grupo divertido de acompanhar. Claro que quem torce para o Inter ou para uma dessas equipes realmente ficou ali com o coração na mão, mas a gente que está assistindo por fora, a gente se diverte num grupo desse. Que bom que teve um brasileiro em primeiro lugar. Passando o grupo dos dominantes, do chato, grupo divertido, nós tivemos o grupo da emoção. O grupo emocionante foi o grupo do Santos. O grupo do Santos, o Barcelona do Equador, ele mudou todas as previsões do que poderia acontecer nesse grupo. Eu cotava Boca e Santos classificando. Mas na estreia, o Barcelona venceu o Santos na Vila Belmiro. E isso mudou muito o grupo. Nós tivemos o Boca vencendo o Santos na Bombonera e depois perdendo para o Santos na Vila, o que deu ali para o Santos uma chama para poder se classificar. Só que aí o Santos perde para o The Strongest, que era o último colocado, e a gente vai para a última rodada, podendo acontecer do The Strongest se classificar. O The Strongest enfrentou o Boca Juniors na Bombonera e o Santos enfrentou o Barcelona no Equador. As contas para o The Strongest classificar. O The Strongest precisava vencer o Boca na Bombonera, é difícil, porque o The Strongest só tem força na altitude. E o Santos não poderia vencer a equipe do Barcelona do Equador. Para o Santos se classificar, a equipe do Boca não podia vencer o The Strongest em casa. Ele teria que vencer o Barcelona, fazer a parte dele. E para o Boca se classificar, bastava o Santos não vencer, ele venceu o compromisso dele e estava tudo resolvido. Que foi o que aconteceu. O Boca bateu o The Strongest, o Santos perdeu para o Barcelona e o Santos é a única equipe brasileira que foi eliminada. Mas foi um grupo realmente de muita emoção. É um grupo emocionante que toda a Libertadores tem. Já falamos do dominante, do fraco, do emocionante, do divertido. Agora, não, a gente falou do chato, a gente não falou do fraco. O grupo fraco é o grupo que tem 4 equipes médias, assim, médias fracas, e não tem muita perspectiva de saber quem é que vai se classificar, porque é tudo muito nivelado por baixo, eles são muito ruins. Que no caso é o grupo do Argentino Júnior, o grupo da Universidade do Chile, o grupo do Nacional, que acabou se classificando o Argentinos e a Laú. E a Argentino Júnior, que foi o líder do grupo, pra vocês terem noção, por mais que uma temporada atrás eles terminaram em 3º lugar no Campeonato Argentino, há 2 atrás eles terminaram em último, terminaram na 23ª posição. É uma equipe que, em nível de futebol, de jogo, é inferior ao Defensa e Justiça, que foi o 2º colocado do grupo do Palmeiras. Então, minha opinião, o adversário que pegar a equipe do Argentino Júnior na próxima fase das oitavas, o 2º colocado que pegar, vai ter meio caminho andado para se classificar. E a mesma coisa vale para quem pegar a Universidade do Chile. Acho muito difícil essas 2 equipes surpreenderem uma das favoritas ou uma das grandes equipes para vencer a competição, seja os brasileiros ou os argentinos.
Falamos do divertido, falamos do emocionante, falamos do grupo dominante, falamos do fraco, falamos do chato e faltou falar sobre o grupo surpresa, o sexto grupo aqui na classificação, na minha categoria, que é o grupo do Fluminense. Por que um grupo surpresa? Muito bem, eu cotava que o Fluminense iria se classificar em segundo nesse grupo. Muitos cotavam que nem iria se classificar e ele acabou se classificando em primeiro lugar. Deixou o River em segundo. E a surpresa não é só pelo Fluminense terminar em primeiro e o River em segundo. A surpresa é pelo jeito que as coisas se desenharam dentro desse grupo. Você vê o River Plate tendo surto de Covid dentro da equipe, sendo que tivemos ali o Enzo Pérez, que é volante, jogando no gol, e a equipe vence com um volante no gol, uma coisa histórica, uma coisa que vai virar documentário na Argentina, que vai para o Museu do River. Foi realmente um grupo surpresa, a gente não sabia o que poderia acontecer, e no fim das contas não é que o River Plate conseguiu a classificação. Classifiquei aqui os grupos e pode ter certeza, isso se repete todos os anos. Aconteceu nessa edição com esses times, mas todos os anos acontecem em grupos diferentes. Inclusive o livro Memórias Insólitas da Libertadores, que eu estou acompanhando agora, foi feito durante a pandemia. Eu estou no meio da leitura, bastante curiosidade desde o início da competição. Quando eu terminar o livro eu faço um vídeo exclusivo para explicar para vocês o que eu aprendi ali com a história da Libertadores. Mas vamos falar então dos clubes brasileiros? As equipes brasileiras se classificaram, nós temos 5 equipes no pote 1, que é Fluminense, Atlético Mineiro, Atlético Mineiro, Fluminense, Flamengo, Palmeiras e equipe do Inter, e no pote 2 o São Paulo, que terminou em segundo lugar. A chance de ter um cruzamento com o São Paulo é muito grande, sendo que tem 8 de um lado e 5 brasileiros, e do outro lado tem Boca, River, São Paulo. A chance de ter um cruzamento entre os brasileiros ali com São Paulo, ela existe. E o que eu acho das equipes brasileiras que estão chegando? As equipes brasileiras que estão chegando por ali. Nós temos 3 equipes em ascensão num momento muito bom e 3 equipes que são fortes, mas que precisam se atentar muito à fase que elas vivem. Nesse caso, nós temos ali, numa fase de atenção, que precisa tomar cuidado, o Palmeiras, o Flamengo e o Inter. Você vai virar para mim e falar, o Palmeiras defende o título, o Flamengo tem o melhor futebol da América do Sul. Mas entenda, o momento do Flamengo, mesmo campeão carioca, mesmo vencendo a Supercopa do Brasil, quem conhece ali os bastidores do rubro-negro, quem está no Rio de Janeiro principalmente, sabe que o Rogério Ceni ele não é uma unanimidade na equipe do Flamengo. Muitos já queriam o Renato Gaúcho ou outro tipo de treinador. O Flamengo tem uma média de 1,8 gols tomados nessa competição. Para vocês terem uma ideia, uma equipe campeã da Libertadores, que teve a pior média de gols sofridos, foi o Galo Doido, o Atlético Mineiro de 2013, e essa equipe do Galo Doido tinha média de 1,4. E foi a pior média de defesa de uma equipe que venceu a Libertadores. O Flamengo está com uma média 1,8. É muito difícil uma equipe assim vencer a Libertadores. Então, para ter paz, o Rogério Ceni precisa continuar vencendo suas partidas. Se ele derrapar, empatar, seja em Brasileiro, em Copa do Brasil, atrapalha o ambiente para uma Copa Libertadores, para um jogo de mata-mata. Então o Flamengo precisa se atentar. O Palmeiras vive um momento um pouco conturbado na temporada, é até estranho falar isso, porque o Verdão ele ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, está vindo para disputar o título, mas ele perdeu 3 finais consecutivas e o peso da derrota do estadual, pelo jeito que foi jogado contra o rival, conta muito para o torcedor. E sim, o Abel Ferreira ele vai ter que provar que pode renovar esse título. O que o Palmeiras precisa? Vencer para ter paz. Precisa vencer os seus jogos com tranquilidade, voltar a ter um futebol realmente que mostre que está interessado na vitória, para que possa ter paz, para ter menos pressão nessas fases. E tudo depende muito do adversário. Lembrando, Palmeiras, por estar no pote 1, pode enfrentar um River Plate, pode enfrentar um Boca, pode enfrentar um São Paulo, pode enfrentar um Defensa e Justiça, que acabou de ser campeão da Recopa Sul-Americana em cima do Palmeiras, que venceu o jogo do retorno contra o Palmeiras. Então pode ser aquele choque que pode mexer com o time. Existe a probabilidade de 50% disso acontecer. Eu selecionei 4 equipes fortes para enfrentar o Palmeiras. Mas vamos aguardar os sorteios. E nós temos o Internacional. O Miguel Ángel Ramírez ainda não venceu o Clássico contra o Grenal. Na Libertadores, goleia um jogo, depois joga um outro jogo mal, não consegue vencer. É uma equipe ainda que está se descobrindo, é normal, é natural. Assim como o Santos teve a mudança de técnico recente, o Inter teve. É uma mudança de filosofia também na equipe do Internacional. Mas é uma equipe que tem que se atentar para o que vai acontecer nas oitavas de finais. E nós temos 3 equipes brasileiras que vêm, na minha opinião, num momento muito bom, que vêm motivadas para as próximas fases. Que é o Atlético Mineiro, que fez a melhor campanha da Libertadores, que vive um momento melhor, passou aquele momento conturbado do Cuca e agora a equipe ganhou, parece que realmente um corpo para poder disputar essa Libertadores. O Hulk entrou numa fase sensacional e Libertadores muitas vezes você precisa de jogadores que estejam
e em momentos diferentes, assim como foi o Rony do Palmeiras na última temporada. Tem equipe que precisa de um jogador muito fora da curva ou em um momento muito espetacular para avançar, para chegar longe na competição. Nós temos o São Paulo do Crespo, que mesmo com o time reserva segue vencendo suas partidas, está motivada pelo título estadual, tem um futebol equilibrado, sabe atacar, sabe quando defender, sabe ser inteligente nas partidas. Acredito que o São Paulo vai dar muito, mas muito trabalho para o primeiro colocado que for enfrentar na próxima fase e não duvido eliminar qualquer um dessas equipes brasileiras que eu comentei com vocês, caso venha enfrentar. Se é que vai enfrentar uma equipe brasileira, a chance é muito alta. Boto muita fé no São Paulo pelo momento. E o Fluminense, que poucos falam, sempre acaba sendo subestimado, mas sempre acaba chegando longe. O Fluminense que está com o Fred, com o Nenê, com outros jogadores em boa fase, vem surpreendendo, terminou em primeiro lugar. E eu acredito que o momento é muito favorável para o Flu, mesmo perdendo para o Flamengo no Campeonato Estadual, tem chance sim de se classificar pegando uma equipe. Se pegar o River e pegar o Boca, por exemplo, já provou que pode vencer o River. Não é novidade. Então o Fluminense tem que sim receber os seus méritos, lembrando que não chega na final da Libertadores apenas quem é muito bom ou favorito. Basta olhar para o Santos do ano passado, que não era o favorito para chegar na final. Olha para a Champions, o Chelsea não era o favorito, é o quinto colocado do Campeonato Inglês, quinto, quarto da Premier League, e está lá na final. Nem sempre as melhores, os tops equipes chegam na final. Depende muito de quem você enfrenta nesse caminho. Essa aqui foi a análise das equipes brasileiras. Nos próximos vídeos eu vou estar aqui falando dos confrontos já decididos. Assim que a gente tiver a decisão dos confrontos, eu faço um vídeo com uma análise mais aprofundada das equipes. Valeu? Curtiu? Segue a nossa página, se inscreve e dá um like nesse vídeo.